Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita João Evangelista. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Sintam-se todos acolhidos por essa nossa casa de luz. Alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Seu nome, por favor? Cláudia. Luciano. Fátima, Heitor, Adilson, os companheiros que estão nos visitando pela primeira vez, sintam-se fortemente abraçados pela nossa casa. Se precisarem de algum esclarecimento, sintam-se à vontade para nos procurar, estamos à disposição de vocês. Desejamos que essa seja uma noite de alegria e que vocês sintam em seus corações a vontade e o desejo de voltar sempre à nossa casa. Nós estávamos aqui a ouvir as canções tão lindas, né, que vão harmonizando o espírito que somos, vão acalentando nossos corações. E aí, antes de eu chamar a companheira para ler a página, vamos lembrar de desligar os nossos celulares, porque nesse tempo de conexão com o Mestre, com o Pai, ninguém vai ligar para a gente, né? Jesus não vai nos chamar pelo celular, né? Ele está aqui conosco em nossos corações. Vou pedir para a companheira Raquel fazer a leitura da nossa página. Por favor, companheira. Boa noite, gente. Parentela. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço de um turno sob o mesmo tempo. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela.
mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, seria útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar nos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Chico Xavier e André Luiz, Sinão Verde. Pai querido, nesta noite de imensa luz, nós agradecemos pelo dom da vida que nos deste e que permite essa nossa caminhada terrena em prol do nosso aperfeiçoamento. Obrigada, Senhor, pelas infinitas oportunidades que nos dás diariamente. Gratidão, Pai amado, pelo Mestre Jesus, que nos inspira, nos orienta e nos dá continuamente as provas do seu amor e da sua proteção por cada um de nós. Gratidão também, Pai querido, por todos os irmãos empenhados na harmonia desta casa, na construção desse ambiente de serenidade, de amor, de paz. Gratidão, Pai, porque podemos estar aqui, nesta noite, prontos a ouvir o companheiro que nos vem carinhosamente trazer as suas reflexões, para que juntos, Pai amado, possamos refletir melhor sobre as nossas jornadas e torná-las mais confiantes, mais fortemente abençoadas. Nesse momento em que a humanidade passa por tantos desafios, nós rogamos, Senhor, que dê força, coragem, esperança aos irmãos de todos os cantos desse planeta que passam por desafios tão dolorosos. Sabemos, Senhor, que há causa para todas as coisas, embora nós, tão infantis que somos, não consigamos compreendê-las. Mas nutre, Senhor, esses nossos irmãos com desafios tão grandiosos de esperança. Também rogamos, Pai amado, que aqueles que têm o poder de mudar os rumos da violência, que têm o poder de construir cada dia um pouco mais de paz, sejam tocados pelo seu amor, pela sua luz e sintam que a bondade e que o amor nos fazem progredir muito mais o tempo todo. Que as nossas energias de amor, de fraternidade, consigam atingir os corações de cada um daqueles que necessita de afeto, que necessita do calor humano, que necessita das nossas preces. E por fim, Pai, nós rogamos que permita que os benfeitores, que os espíritos guardiães conduzam e orientem o nosso irmão, que carinhosamente vem nos falar essa noite. E que os nossos corações se abram e as nossas mentes para que o entendimento de suas palavras se façam presentes em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos convidar o nosso irmão querido aqui do Sérgio, que vem nos falar, de um caso, vem nos falar sobre a parentela, assunto que nos toca o coração, que nos faz refletir muito. Seja muito bem-vindo e muita gratidão, companheiro. Boa noite a todos.
Jesus nos ampare, nos fortaleça, e mais uma noite de estudos nessa casa tão amada. Essa página que antecedeu a nossa fala, uma página muito interessante, significativa, que me lembrou uma passagem do livro Boa Nova, do companheiro Bartolomeu. Jesus trouxe um ensinamento muito interessante com relação a essa questão da parentela, né? Tem o título de bom ânimo. E a gente precisa sempre ter um bom ânimo, mesmo quando temos dificuldades na nossa casa, com os nossos parentes, quando temos dificuldade de desenvolver as tarefas que nós recebemos a incumbência de desenvolver. Então, essa página ela me remeteu a essa passagem interessante. Hoje também é um dia muito especial, né? É um feriado que é da proclamação da República. E me lembrei também, hoje eu estou me lembrando de muitas coisas, estou me lembrando demais. Me lembrei também de Dom Pedro II. Interessante, no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Então, o companheiro Humberto de Campos, ele traz, em determinado momento, uma passagem que ele rememora a situação ocorrida dia 15 de novembro de 1889, quando da proclamação da República, né? E Dom Pedro foi convidado a se retirar do Brasil, depois da monarquia ter desenvolvido muitas benemerências aqui no Brasil, progresso, e ele foi convidado a receber uma bolsa vultosa daqueles que assumiram o poder, e ele não aceitou. Ele só aceitou levar aqui do Brasil um punhado de terra para que ele fizesse travesseiro, para nos momentos que lembrasse do Brasil no seu exílio, ele recostasse a cabeça na terra que ele tanto amou. Interessante isso, essa passagem, nos traz Humberto de Campos nesse livro formidável, e eu me lembrei, e até emocionado por isso, pelo dia de hoje. Me lembrei agora, tá, gente? Foi interessante isso. Bom, o nosso estudo, ele foi extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que tem o título Honrai vosso pai e vossa mãe. E o item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Essa é uma lição que Kardec trouxe para nós, está no Evangelho, e tem muito a ver conosco, né? Tem muito a ver conosco. Porque todos nós somos espíritos imortais, né? Nós já conseguimos identificar-nos como espíritos imortais. Todos nós somos individualidades criadas por Deus, simples e ignorante. Simples das necessidades, ignorante porque não tínhamos nenhum saber ainda, né? Mas fomos adquirindo todo esse nosso conhecimento através das nossas vivências, das nossas
existências outras, né? As nossas reencarnações, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita, a gente, só para relembrar, temos alguns princípios básicos, ou seja, aqueles que sustentam as nossas convicções religiosas, não? As nossas ideias. Então, no Espiritismo, a existência de Deus, primeiro princípio, na certeza da existência de Deus. A imortalidade da alma, mas a imortalidade da alma precisa de um complemento. Esse complemento é a pluralidade das existências, ou reencarnações. De que adiantaria a imortalidade da alma se não tivesse um objetivo útil? A utilidade dela é que nós vamos reencarnar, é que nós vamos trabalhar a nossa evolução, nós vamos nos melhorar, nós vamos ser aquele que vai plantar para poder nós mesmos colhermos, somos os herdeiros de nós mesmos. Então nós temos esse como terceiro princípio, o quarto que é a comunicabilidade incessante entre os mundos corporal e incorpóreo, que o espírito é imortal, né? Já falamos antes. E por último, que existem outras moradas no universo do Pai, não só a nossa, né? Então, nós temos aí muitas reflexões a fazer, né, gente? Deve ser o outro. Nós trouxemos essa passagem também no capítulo 14, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos fala que os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para que possa progredir. Na verdade, incontestável, tá, gente? Porque, como eu disse, nós somos espíritos de outras vivências. Nós somos uma individualidade que tem uma história. E essa história ela foi sendo construída gradativamente. Então, essa família, esse pai que agora nos recebe, tem uma missão importantíssima. Tem a missão de conduzir aquele filho para o caminho do bem, para o progresso, para que ele seja uma pessoa de bem. Mas é um espírito que não procede daquele pai. O pai lhe dá o corpo físico, através daquele processo que todos nós conhecemos. Tá? Mas ele é um espírito imortal. Ele é um espírito que já jordaneou muito e que se aproxima dessa família para receber as orientações, para ser encaminhado na vida. Por isso, Santo Agostinho nos diz ali claramente: não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece o invólucro corporal e tem a missão de encaminhá-lo para o progresso.
Continua no 38. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, a família consanguínea é importantíssima. Ninguém está tirando o valor da família. A família é a ideia genial de Deus, onde Deus reúne aqueles espíritos que necessitam estar juntos, conviver, necessitam criar laços de afinidade, de amor, para que um dia eles realmente façam parte da família espiritual. Então, inicialmente na família corporal, ela é a possibilidade que o espírito tem de se agregar àquela família em termos espirituais. Porque a gente sabe que muitas vezes a família ela se extingue e não criam laços duradouros. A gente vê isso diariamente, né? Mas o objetivo de Deus não é esse, é que nós criemos esses laços e nos tornemos realmente uma família espiritual. Que nós desenvolvamos o sentimento amor. Esse é o sentimento que é preciso desenvolver em todo o núcleo familiar. Porque as dificuldades todos vamos ter na família. Não existe ainda a família feliz aqui nesse planeta. Nós estamos num planeta de provas e expiações. A caminho do mundo de regeneração, um mundo melhor, mas por enquanto ainda estamos vivendo num mundo em que as provas e as expiações, elas são constantes na vida de qualquer um. E no núcleo familiar não seria diferente. Mas isso não quer dizer que não possamos viver de forma harmônica, com respeito, com amor. Claro que podemos. E o conhecimento que a doutrina espírita nos fornece é um sustentáculo para que a gente consiga alcançar esse objetivo maior. Não é muito interessante quando a gente toma conhecimento da doutrina espírita, quando a gente passa a estudar sistematicamente a doutrina espírita, a gente vai entendendo os processos que ocorrem no núcleo familiar e conseguindo superá-los com menos dor, com menos sofrimento, porque o conhecimento nos liberta. Bem falou o Mestre Jesus. É interessante a gente ficar atento nesse sentido, porque os laços que são fortalecidos, que se fortalecem, eles têm que primar pela simpatia e a comunhão de pensamentos. Esses são os verdadeiros laços que unem a família. Porque as famílias que não conseguem desenvolver esses sentimentos, elas se extinguem aqui mesmo, corporalmente, no plano corporal. Não restam sentimentos que unem e possam unir aqueles espíritos. Daí a importância da gente se esforçar para desenvolver esse sentimento amor. Não é fácil não, né, gente? Todo mundo sabe que família é família, né? A gente sabe que não é nada fácil, mas é um esforço que nós precisamos desenvolver. E a gente trouxe também essa passagem que Leon Denis deixa para nós. Ele faz a pergunta e responde: a que regras está sujeito o regresso da alma à carne? E ele diz: as regras da atração e da afinidade. Porque é assim,
o espírito, ele reencarna no ambiente, no local, na família, em que melhor vai se adequar às suas necessidades. Então, existe uma atração que faz com que aquele espírito venha para aquele núcleo familiar, para aquele pai, para aquela mãe, para aquele ambiente. Aí às vezes a pessoa pensa, eu estou numa família que não é a minha. Eu não me sinto fazendo parte integrante dessa família. Às vezes pode acontecer. Pode acontecer de alguns espíritos virem para uma família que não tem nada a ver com ele, para que ele aprenda alguma coisa, mas na grande maioria das vezes ele é atraído pelos sentimentos, pelas afinidades, pelas tendências que existem, os pontos de contato, de similitude que existem entre os espíritos que vão se reunir naquela família. Então ninguém vem por acaso e cai de paraquedas, não. A gente vem porque tem um compromisso. Compromisso, quando não é um compromisso de amor, pode ser um outro tipo de compromisso, mas que precisa ser transformado num sentimento, numa afinidade. É para isso que a família foi criada, que Deus criou a família, para que haja esse esforço dos espíritos se reconciliarem quando não tenham sido espíritos simpáticos em outras existências. E simpático para que aumente, fortaleça aquele grupo para que alcancem o objetivo maior, que é a paz, a tranquilidade e o progresso dos espíritos, né? Então, todos estamos envolvidos nesse processo reencarnatório que não é por acaso, tem um planejamento. No plano espiritual existe um planejamento para que aqueles espíritos sejam colocados num ambiente mais propício para o progresso daqueles espíritos. Eles vão trabalhar juntos para o seu progresso. Então a gente tem alguns livros do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, e ele desenvolve essa temática. Em quase todos os livros ele desenvolve a temática da reencarnação, mas no livro Nosso Lar também, mas eu pensei no outro, onde ele trata da reencarnação do Segismundo. Fugiu o título, bom, depois eu lembro. Então ele vem trazendo um capítulo inteiro falando sobre a questão do Segismundo, e ele vai reencarnar com Adelino e o pai Adelino e a mãe também, não estou me lembrando, mas numa encarnação anterior ele tinha assassinado o Adelino por ciúme da companheira do Adelino. Ele tinha um trio ali de sentimentos, e ele retornou como filho, Adelino e Raquel. Então Segismundo retorna depois de muito trabalhar no plano espiritual para o bem, e esse retorno dele, porque veja bem, era um espírito que trabalhou muito, se arrependeu no plano espiritual, se comprometeram, Adelino e Raquel em recebê-lo. Eles retornaram antes à crosta terrestre para aguardar o Segismundo. E num tempos assim próximo da reencarnação, o espírito se aproxima da casa onde ele vai reencarnar, dos pais, né? É assim que acontece. Quando a moça está grávida, está aguardando o neném,
ele anteriormente já visitou a família, já veio ali se afinizar com aquele ambiente. Então é importante que os pais, ele, desde a concepção da criança, perceba que aquele espírito, ele está ali percebendo o que está acontecendo ao redor, e antes dele penetrar no mundo, da formação dele, ele já veio do mundo espiritual se aproximando daquele casal. Então é importante que a gente faça uma preparação saudável para receber aquele filho que está por vir. E ele percebe tudo isso. Então o Segismundo, ele teve dificuldade de reencarnar porque o Adelino lembrava que o Segismundo havia assassinado ele. Quando ele dormia, ele via o Segismundo se aproximar pedindo perdão, mas ele se assustava, ele via como inimigo. E foi preciso o plano espiritual fazer um trabalho imenso para que ele acalmasse, para receber aquele espírito. Então, esses espíritos que vêm conosco, muitas vezes, são espíritos difíceis de relacionamento. Então, é um trabalho que a gente deve fazer com temor, com vontade, sabendo que pode ser que o espírito que ali esteja não seja aquele espírito totalmente afim. E temos que trabalhar e modificar esse sentimento, né? Para que ele se torne um espírito redimido conosco. Né? É interessante essa passagem. Por que veio esse espírito que teve dificuldade anteriormente? Pela lei de atração. Ele não veio por afinidade, mas veio pela atração, porque ele tinha um débito a ser ressarcido com a lei e com aquele grupo familiar, com a Raquel e com a Adelino. Continuando. Vamos passar. Santo Agostinho ainda. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras durares fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações das almas. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Me parece que já mencionei isso. Já fiz menção a essa situação que pode ocorrer, porque o trabalho que nós precisamos desenvolver é de perpetuar esses sentimentos, né? De fortalecer sentimentos, é a comunhão de pensamentos que é preciso existir na família, entre aqueles que adentram o mesmo núcleo familiar. A gente sabe da dificuldade que é manter uma família, não é fácil, principalmente nas dificuldades dos dias atuais, né? E a gente vê tanta dificuldade de relacionamento, dificuldades enormes, mas ninguém está desamparado, família nenhuma está desamparada. Todos nós temos guias espirituais que vão nos auxiliar, todos nós temos anjos guardiães, todos. Deus determinou um anjo guardião para cada um de nós, que é o nosso melhor amigo, e nos permitiu manter esse contato com ele através do pensamento, da oração. Nós sempre podemos invocar
o nosso anjo guardião para nos orientar, para nos fortalecer naquelas questões mais difíceis da nossa vida, ou mesmo no dia a dia. Porque dizem os Espíritos que não deveríamos nunca ir deitar sem antes fazer uma prece. Dormir sem fazer uma prece é estarmos desprotegidos no mundo espiritual, porque o corpo fica ali, deitadinho, se fortalecendo das lutas, mas o espírito não. O espírito, ele se liberta parcialmente e vai buscar alguns caminhos que muitas vezes podem ser caminhos dificultosos. Por isso é importante, a espiritualidade fala que nós fazemos uma oração ao deitar e também ao levantar, agradecendo pelos benefícios durante a noite, pela proteção de que fomos beneficiados pela espiritualidade amiga. Então, tudo isso são benefícios que a gente sequer percebe, mas o conhecimento, ele nos faz ter esse entendimento, né? Isso é importante, a gente ter o conhecimento, entender como funcionam as coisas, né? Entender, saber, é importante a gente conhecer, porque você vai entender o processo, o mecanismo e ver como uma coisa não é tão difícil. Né? Muitas vezes a gente aqui a torna assim por falta de conhecimento. Então Santo Agostinho nos fala sobre a fragilidade da matéria e da importância de fortalecer esses laços, os laços de amizade, não? Os laços de amor. Mais uma vez, Leon Denis, que nos fala que às vezes esses espíritos são temporariamente afastados uns dos outros e mudam de meio para adquirirem novas aptidões. Assim se explicam, segundo os casos, as analogias ou dessemelhanças que caracterizam os membros de uma mesma família, filhos e pais. Mas sempre aqueles que se amam tornam, cedo ou tarde, a encontrar-se na terra como no espaço. Essa questão do afastamento temporário, muitas vezes, são iniciativas do próprio espírito. O próprio espírito, muitas vezes, pede para reencarnar fora daquela família. É um erro, mas ele tem esse direito. Nós estamos no livre-arbítrio, não é isso? No mundo dos espíritos também temos livre-arbítrio. Nem todos, é claro, podem exercer ou têm um livre-arbítrio mais amplo. Mas todos temos livre-arbítrio. E também me lembrei agora, não falei que eu estou me lembrando muito, me lembrando de uma passagem do livro, um dos livros da Dona Ivone Pereira, em que o companheiro é chamado de Luiz Narbonne, capitão da fé. O capitão da fé, ele era o protetor da Igreja Católica na época da Inquisição. E uma passagem que Ivone relatou a noite de São Bartolomeu, quando houve um massacre, vários massacres, mas em especial o massacre de uma família de luteranos, pessoas boas, pessoas bondosas, caridosas, mas que não comungavam com a religião predominante. E naquele dia
denominado a noite, nessa noite fatídica, o capitão da fé, ele adentra a residência desse grupo e elimina toda aquela família que ali estava, o chefe da família, os pais dele, esposa, filhos, uma coisa, um massacre. E no mundo espiritual, depois de bastante tempo, aquele companheiro, o capitão da fé, naquele desespero, uma consciência pesada pela ação equivocada, ele é atraído para aquele mesmo local onde ele havia perpetrado aquela situação e entra lá naquele local, encontra todos aqueles espíritos mesmos e ele reluta, foge, mas é atraído de novo para lá e ele é recebido com os braços abertos. Não entende por que aquela família ali o recebe de braços abertos se ele praticou aquela maldade toda. Mas no decorrer da cena, Dona Ivone Pereira nos mostra o resultado daquela situação. Aquela família que ali estava, que fora trucidada, havia sido a família do capitão da fé na encarnação anterior. Ele pedira para reencarnar separado, porque não queria mais vir com aquela família, queria seguir, dar um itinerário diferente na vida dele. E ele foi se filiar à Inquisição contrária, aquele luterano que não fazia mal a ninguém. Aquela família, ele reconheceu aquelas crianças, todas haviam sido filhos dele em outra encarnação. Então, meus irmãos, são situações muito, muito profundas que a gente precisa tomar como exemplo para que a gente procure observar o ser humano, o irmão que está ao nosso lado, como verdadeiramente um irmão em Cristo. Nós não sabemos quem somos. O esquecimento do passado é um benefício para nós, mas nós precisamos ter sempre no nosso interior que nós precisamos amar e não odiar. O fanatismo religioso, nesse caso, conduziu aquele companheiro ao maior erro da vida dele. Porque a gente pode optar para viver uma vida diferente daquele grupo familiar, não tem problema nenhum. O problema são as nossas ações, a nossa conduta em relação ao próximo, em relação ao irmão que está caminhando junto conosco, porque você interrompe o processo de evolução daquele espírito, né? Olha só quanto compromisso que a gente assume, né? Então, é importante que a gente observe isso e que a gente possa fazer as escolhas mais adequadas, de acordo com as leis de Deus, não? Aí nós trazemos uma passagem, um texto evangélico, que está no livro de Mateus. A tradução é do Haroldo Dutra Dias. Essa passagem, acho que a grande maioria conhece. Diz assim, retrata para nós assim Mateus: enquanto ele falava, as turmas, está se referindo a Jesus, né? Eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora,
procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Jesus, mais uma vez, ele nos traz uma lição, né? Ele nos traz uma lição. A lição da família espiritual. Será que Jesus não nutria nenhum sentimento pela mãe e pelos irmãos? Claro que nutria esse sentimento, né? Jesus era um amor incondicional, né? Como Deus. Mas ele aproveitou aquele momento para quê? Para trazer o ensinamento de que todos somos irmãos, que todos somos filhos do mesmo Pai. Ele diz que meus irmãos e minhas irmãs são esses que estão aqui, que fazem a vontade de Deus. Fazem a vontade de Deus. Então, mais uma vez, ele trouxe o ensinamento da família espiritual. A família pelos sentimentos de amor, pela comunhão de pensamentos. Então, a gente vê no nosso dia a dia, muitas vezes a gente conhece uma pessoa, um amigo, um vizinho, a gente percebe uma afinidade pelaquela pessoa. Ele não é nosso parente consanguínea, não tem relação consanguínea, mas ele tem uma afinidade conosco impressionante. Muitas vezes esse espírito faz parte da nossa família espiritual. Muitas vezes ele está ali para dar um suporte para nós, dar um suporte para que a gente consiga conduzir a nossa família, a nossa missão aqui na Terra, porque todos têm uma missão, né? A paternidade, a maternidade é uma missão. É uma missão que nós recebemos de Deus, né? Então, a gente vai se identificando com as pessoas, vai ampliando os laços, né? A gente vai ampliando esse grupo familiar através desses sentimentos. É um trabalho que nós precisamos desenvolver. E a família corporal, ela é importante na nossa vida, no nosso progresso. É importante. É ali que vão sendo costurados os conceitos morais de respeito, de responsabilidade, disciplina. É muito importante a família para criar esses laços espirituais, esses laços duradouros que fazem com que os espíritos se procurem no mundo espiritual, que eles vão se buscar pelos sentimentos. É muito importante esse desenvolvimento de sentimento, esse entendimento da vida de Deus, dos ensinamentos de Deus, que fazem com que a gente entenda que muitos dos espíritos que convivem conosco, eles não têm essa afinidade, mas que pode ser criada. Pode ser criada essa afinidade, pode ser transformado esse sentimento. Mas eu dizia que Jesus realmente nutria sentimento de amor por sua mãe, né? Ele quis dar um exemplo da família espiritual. E a gente verifica isso nessa passagem contida do Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 26 e 27. Naquele momento sublime, triste, em que Jesus crucificado,
humilhado, sofrendo, ele avista sua mãe. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Existe amor maior do que esse? Naquele momento em que ele estava próximo à desencarnação, todo aquele sofrimento, ele visualizou sua mãe e entregou aos cuidados de João. Ele não falou mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Ele não se dirigiu: minha mãe, esse vai ser o seu filho. Ele não falou assim. Ele simplesmente direcionou aquelas duas almas para que transformasse em sentimentos de amor duradouro, firmes. Então ele deu uma demonstração do amor que ele sentia pela mãe, que cai por terra a ideia de que ele não amava a mãe quando não a recebeu naquela reunião. Então essa passagem, ela prova o amor que o Mestre Jesus tinha pela sua mãe. Continuando, no capítulo 14, 9 do Evangelho, na parte da ingratidão dos filhos, diz assim: porém, como não devem trabalhar somente para si mesmo, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar entre eles para receberem conselhos e bons exemplos, com vistas ao seu adiantamento. Muitas vezes tais espíritos tornam-se causa de perturbações. Então, a família, ela recebe espíritos que muitas vezes não são espíritos simpáticos, mas são espíritos que encarnam para evoluir, para receber aqueles conselhos, que pedem que venham numa família boa. Muitas vezes espíritos rebeldes, truculentos, encarnam em família onde pais são tranquilos, são calmos, mas é uma necessidade daquele espírito que Deus permite, e aqueles pais aceitam receber aquele espírito para dar um direcionamento útil na vida dele. Então, tudo isso faz parte do processo. Como muitas vezes pode vir um espírito bem evoluído com pais totalmente desequilibrados, para tentar harmonizar aquela família. Então a família realmente ela não tem aquela coisa certinha, né? Ela vem, ela se forma para que aqueles espíritos que ali estão convivendo possam evoluir, possam se tornar espíritos melhores. Então, ao receber um espírito dessa envergadura, difícil, diz Santo Agostinho: acolhei-os, portanto, como irmãos.
ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Então a família, quando recebe esse espírito difícil, não deve menosprezar ou abandonar. Tem que acolher, ajudá-lo, para que ele possa se sentir agradecido por vir. Mais tarde, às vezes o espírito ele não reconhece nessa existência. É aquele espírito rebelde que você fala, faz assim, ele faz totalmente contrário, sabe aquele? Não é? Aquele que você, por mais que você faça, ele nunca está satisfeito, nunca acha que está fazendo nada em proveito dele. E ainda diz que não faz mais do que obrigação. Outras vezes ele diz, não pedi para vir ao mundo, não pedi para estar aqui com vocês, então é aquele espírito rebelde, tá? É esse mesmo que vem para nós, muitas das vezes nós temos que acolher. Mas também, se amanhã ou depois aquele espírito não corresponder à educação, ao carinho, ao amor que foi demonstrado para ele, e seguir um caminho totalmente diferente, a gente que fez todo o possível, os pais que fizeram todo o possível, que se desvelaram, que se sacrificaram pelo aquele espírito para conduzir no caminho do bem, não alcançou êxito naquele momento, nessa encarnação, não deve ficar com a consciência pesada. A consciência deve estar tranquila pelo bem que fez, pelo esforço que fez. Porque a paz é o salário de quem trabalha duro, quem trabalha buscando realmente um objetivo maior, que é o de trazer educação e felicidade para aquele espírito. Então a consciência tranquila é o importante, porque a pessoa fez o máximo que podia. E aquele espírito, naquele momento ainda muito rebelde, não alcançou aquele ensinamento e aquele amor. Então, a gente não deve ficar com a consciência pesada, porque fizemos o máximo que podia. Por isso é importante nós darmos o máximo que nós possamos dar, o nosso máximo. Nos envolver sempre, dar um sentimento amor e aguardar que Deus vá prover, ter a fé em Deus, que Deus sabe tudo. Deus é Pai de todos nós e Ele vê tudo, muito mais é o Criador do universo. Nós não temos ideia do quanto nós somos beneficiados pelo esforço que fazemos em conduzir um espírito no caminho do bem. Mas a espiritualidade sabe, ela sabe o nosso esforço. Então, meus irmãos, que Jesus ampare a todos. Que Jesus possa tocar o coração de todos nós, que nós possamos render graças a Deus pelas oportunidades que nos são conferidas de caminhar junto com alguns espíritos ainda renitentes, mas que nos permite evoluir e a gente fazer com que eles evoluam também. Jesus nos ampare. Boa noite a todos.
Gente, coisas da tecnologia, acho melhor não usar. Coisas da tecnologia, isso aí é para exercitar a nossa paciência e a nossa compreensão. Gratidão, companheiro, pelas palavras, pelas reflexões. E cada vez que nós ouvimos reflexões acerca deste assunto, nós agradecemos ao Pai pela oportunidade de conhecermos a doutrina, essa doutrina que nos esclarece, que reforça a nossa fé e que diz para a gente que nós temos amparo o tempo todo. O companheiro disse que nós seremos herdeiros de nós mesmos, então nós precisamos desenvolver laços de amor a partir dos nossos familiares. E quando aqueles desafios forem maiores, porque às vezes os desafios são grandes, né? Os familiares, quando eles forem grandes, nós precisamos nos lembrar de uma ferramenta poderosa que a doutrina nos oferece e repete continuamente, que nós façamos uso dela, a prece. Então, quando os desafios foram grandiosos, respiremos fundo, nos lembremos de que nada é por acaso e que temos a ferramenta poderosa da prece a nos fortalecer. Que bom, né, amigos? Que bom que a gente tem amparo, que a gente tem a felicidade de ter oportunidade também de adquirir conhecimento. Porque lá no Evangelho diz, né, Espíritos, amai-vos e instruí-vos. É isso que a gente está buscando aqui nessa noite, né, meus irmãos? Bom, vamos aos nossos recadinhos. Na próxima sexta-feira, nós teremos aqui as companheiras Lúcia e Amã, que nos vão falar sobre Jesus e Justiça. Imperdível a reflexão. E na próxima quarta, a companheira Raquel e o coral do SEGE vem desenvolver conosco o tema Jesus Conosco, gente, com música. Olha, reflexões musicais é bênção redobrada. Aproveitar que nós estamos nos aproximando do Natal para lembrar que presentear com livros é um carinho a mais. E a companheira Dedé disse que a nossa livraria está repleta de títulos maravilhosos. Ela nem conseguiu citar alguns de tantos que são maravilhosos. Livros doutrinários, romances, livros infantis, cada um mais maravilhoso do que o outro. E livro não é presente, livro é bênção, né, gente? É luz na vida de quem recebe, é carinho dobrado. O livro é um abraço apertado. Então não se esqueçam. Para aqueles que se comprometeram em ser padrinhos e madrinhas das crianças, né, com aquelas sacolinhas, vamos nos lembrar que nós precisamos entregá-las até o final desse mês. Está lá no nosso papel escrito até o dia 30, mas se a sua sacola já estiver pronta, você já pode trazê-la, para não deixar para a última hora, para não ficar tumultuado, porque a gente sabe que quando vai se aproximando do Natal, as lojas ficam cheias, o calor fica maior, então vamos nos organizar e já podemos ir trazendo. Outra coisa importante, hoje temos muitos recadinhos. Nós fazemos as cestas, o pessoal sabe, né, os companheiros, as cestas, todos os meses dos gêneros alimentícios. Nessa ocasião próxima ao Natal, os companheiros que recebem assistência recebem uma cesta mais caprichada, uma cesta de Natal, então com umas coisinhas mais gostosas. Então aqueles que desejarem contribuir, sintam-se à vontade, não precisam ficar com vergonha. A contribuição é sempre maravilhosa. E se você quer contribuir e não sabe como, é só procurar, que a gente tem uma porção de dicas. Tá? Os companheiros da cantina estão nos informando que ainda tem delícias lá na cantina. A venda dos gêneros lá
ela alimenta o nosso corpo físico e ajuda a manter a nossa casa e não engorda. Tudo feito com água fluidificada. Não engorda. Come o salgadinho, faz uma prece e tudo certo. Continua magético, sem problemas. Tá? Por fim, dos nossos recadinhos, os companheiros que fizeram a conversa fraterna na semana passada ou nas semanas anteriores, podem, na hora da saída, pegar com os companheiros lá pertinho da sala do som. Tá? Vamos agradecer a presença dos companheiros que estiveram conosco pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Dizer que desejamos que tenham uma semana de paz, uma semana de amor e contamos com a sua presença carinhosa nos próximos encontros. E vamos pedir para o nosso companheiro João fazer a nossa prece de encerramento e depois nós iremos ao passe. Quem estará na condução do passe será a companheira Vanessa e os companheiros Ian, Cida, Cristiana, Dani, Monserrat e Raquel farão passe desse trabalho abençoado, que não é obrigatório, mas que é uma oportunidade generosa da espiritualidade amiga de derramar sobre nós energias tão positivas e tão salutares. Boa noite aos amigos. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, Senhor, agradecemos imensamente pela oportunidade que o Senhor nos permitiu de estar aqui nesta casa, sentindo as energias benfazejas, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, nos amparando, nos consolando, fazendo com que os nossos sentimentos aflorassem, ficassem mais sutis. Agradecemos imensamente, Senhor, por estar recebendo todo esse amor que é derramado a mãos cheias nesse ambiente. Somos muito gratos por tudo que ouvimos, por tudo que falamos, por tudo que sentimos, pela ambiência que se fez salutar para a nossa vida, e rogamos, Senhor, que possamos nos conduzir de forma equilibrada, que sejamos amparados nos nossos momentos, no nosso lar, no caminho para o nosso lar, com aqueles que ficaram em nosso lar e estão a nos aguardar, que possamos, Senhor, manter uma ambiência favorável, de amor, de respeito, e que possamos usufruir do amor que Deus dispõe para todos nós. É assim, Senhor Jesus, que rogamos a Ti, sobretudo a Deus, permissão para encerrarmos a nossa oração na noite de hoje. Muito grato.